Marcos 2, 18 a 22, ouçamos a leitura. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Antes de orarmos, damos as boas-vindas a todos os irmãos que se congregam conosco aqui nesta manhã para ouvir a Palavra de Deus. Como sempre, as nossas crianças são muito bem-vindas, elas são parte da nossa igreja, são o povo de Deus, juntamente como nós, e é claro, elas se sentem muito à vontade para participar do culto, né? O pastor está pregando e elas querem gritar aleluia, né? Amém, e vibrar juntamente com o pastor. E como a gente não está muito acostumado, então se seu filho ficasse muito entusiasmado com a pregação e querer pregar junto com o pastor, você leva ele para pregar lá fora um pouquinho, aí quando ele se acalmar, aí você traz ele de volta para continuar a participar do culto aqui conosco. Nós vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Palavra de Deus. Pedimos, nosso Deus, que Tu nos ilumines nesta manhã, que Teu Espírito Santo nos conduza na compreensão da Tua Palavra, que o relato que nós acabamos de ler seja usado por Ti para a nossa edificação. Abençoa o nosso povo aqui presente, bem como Teu povo espalhado por todo o mundo, que se reúne no primeiro dia da semana, que é hoje, para cultuar o Teu nome, Te render louvores e ser aqui nesse mundo o Teu povo, o povo que é chamado para proclamar as virtudes daquele que o tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Seja conosco nesta manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos tem como objetivo mostrar aos seus leitores que Jesus de Nazaré, que foi crucificado em Jerusalém em fraqueza, ele era, na verdade, o poderoso Filho de Deus. Marcos escreveu esse evangelho para os cristãos de Roma, que era a capital do império, o império que valorizava a força, o poder, o poderio militar. Portanto, anunciar o evangelho em Roma poderia soar estranho, uma vez que os cristãos afirmavam que Jesus de Nazaré, um judeu, filho de um carpinteiro, que morreu rejeitado pelo seu povo, debaixo do procurador Pôncio Pilatos, lá na terra da Palestina, ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Para os romanos, aquilo pareceria muito estranho, que Deus se submetesse a morrer daquela forma infame para a salvação de pecadores. Por isso, Marcos, então, narra os atos, feitos e obras de Jesus durante o seu ministério, sem esquecer, é claro, de registrar também os seus ensinos, para mostrar duas coisas. Primeiro, que Jesus voluntariamente foi à cruz para salvar pecadores. E segundo, que ele era, de fato, o Filho de Deus, como os sinais, prodígios e outras demonstrações de autoridade comprovavam de maneira muito farta. Para então, aqueles que não acompanharam até agora a exposição do Evangelho de Marcos, nós lembramos que Marcos começa mostrando a autoridade de Jesus em diversos eventos. Primeiro, naquele momento do batismo de Jesus, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 9 a 11, quando Marcos narra o batismo de Jesus feito por João, quando uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito de Deus desceu sobre ele. Em seguida, Marcos registra como Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e ele vence as tentações do diabo, mostrando assim a sua autoridade sobre os principados e potestades.
E depois da tentação, Jesus passa pelo mar da Galileia e chama 4 homens pescadores para serem os seus discípulos, mostrando a autoridade de Jesus sobre a vida das pessoas. E aí Jesus começa uma peregrinação pelas vilas da Galileia, e onde ele passa, ele cura doentes, ele cura leprosos, ele expele demônios, mostrando assim a sua autoridade sobre os espíritos imundos e sobre as doenças também. E um episódio marcante que Marcos registra é quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum e ali ele cura um paralítico. Só que antes de curar aquele paralítico, que era muito conhecido na cidade, Jesus perdoa os pecados do paralítico. Foi a primeira coisa que Jesus fez: perdoados estão os teus pecados. E aí os religiosos, os líderes dos judeus, os fariseus e os escribas, que àquela altura já estavam acompanhando Jesus, porque Jesus atraía grandes multidões e isso chamou a atenção de Jerusalém, eles ficaram questionando: como é que ele pode perdoar pecados? Quem perdoa pecados é Deus. Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E Jesus responde dizendo: eu vou provar a vocês que eu posso perdoar pecados. Virou-se para o paralítico e disse: levanta-te e anda. E o homem se levantou na frente de todo mundo, pegou lá a sua cama e saiu andando como se nunca tivesse sido paralítico. E essa última demonstração de poder de Jesus inicia um conflito que Marcos começa a narrar agora e que vai até a última semana de Jesus em Jerusalém. Jesus ter perdoado pecados fez com que os líderes religiosos se levantassem contra ele, porque eles achavam que Jesus estava cometendo uma blasfêmia, porque só Deus podia perdoar pecados. Se Jesus perdoava pecados, Jesus estava dizendo que era Deus. Isso para os judeus seria um pecado digno de morte. E aí então eles começam a vigiar Jesus, começam a ver defeito em tudo que Jesus faz. Por exemplo, depois de ter questionado a autoridade de Jesus para perdoar pecados, eles reclamam quando Jesus entra na casa de um homem chamado Mateus. Vocês recordam que foi exatamente a última mensagem? Jesus ia passando, viu um cobrador de impostos chamado Levi, que é Mateus, fazendo o trabalho dele. Esse Levi, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos, era visto como um pecador, porque não seguia a religiosidade natural dos fariseus, mas Jesus o chama e Levi, muito feliz por seguir Jesus, deixa o seu trabalho rentoso, chama os seus amigos e dá um grande banquete na casa dele em homenagem a Jesus e aos seus discípulos. E aí então os fariseus dizem: por que ele está comendo com essa gentalha? Ele não é o Filho de Deus, ele não perdoa pecados, ele não é um homem religioso, por que ele se junta com esse pessoal, esse povinho aí, como é que ele se junta com esses pecadores indignos? Os fariseus começaram a ver defeito em tudo que Jesus fazia, em vez de perceber a misericórdia de Cristo, que respondeu dizendo que ele veio para salvar pecadores e não para aqueles que se consideram justos. E agora o conflito se agrava, porque enquanto os fariseus estavam jejuando e mortificando, ainda que exteriormente, o seu corpo, com a face comprida, caída, e junto com ele os discípulos de João, aparentemente os discípulos de Jesus e o próprio Jesus estavam comendo e bebendo lá na casa de Mateus, festejando o fato de que Mateus havia entrado no reino dos céus. E aí eles perguntam: por que os discípulos de João e os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? E aí mais um conflito é aberto, e nós vamos ver então como Jesus responde essa questão, e vamos tirar algumas lições preciosas para nós hoje, assim Deus nos guie. Vamos começar com o verso 18, quando Marcos diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. A maneira como João escreve dá a entender que essa era uma prática regular dos fariseus e dos discípulos de João Batista. Os discípulos de João Batista e os fariseus eram dois grupos distintos.
Os fariseus eram os líderes religiosos de Israel, eram extremamente legalistas, haviam criado leis e regras que não estavam na lei de Moisés, e entre elas uma regra que dizia que o jejum era obrigatório nas segundas e nas quintas. Só tem um jejum obrigatório no Antigo Testamento, que está no livro de Levítico, e que era no dia da expiação, ou chamado o dia do Yom Kippur, quando o sumo sacerdote entrava no templo, levando sangue de um cordeiro, e derramava lá dentro, no Santo dos Santos, sobre o propiciatório, que era a tampa da arca, o sangue daquele animal, e pedia a Deus perdão por todos os pecados de Israel. Naquele dia era jejum nacional. Todos os judeus jejuavam naquele dia. Era o único jejum recomendado pela lei. Mas os judeus criaram vários outros jejuns e os fariseus, em particular, se gloriavam de que pelo menos 2 vezes por semana eles jejuavam. Eles ficavam sem comer na segunda e na quinta-feira. Então, aquilo acabou virando um símbolo da religiosidade judaica, jejuar 2 vezes por semana. Quem não jejuasse 2 vezes por semana era um pecador, era um publicano, não era uma pessoa espiritual. E os discípulos de Jesus não estavam seguindo. Ou então, vai que naquele dia em que eles entraram na casa de Mateus para comer e beber e se alegrar com Mateus, era exatamente uma segunda ou uma quinta-feira. Os fariseus lá com a cara comprida jejuando e os discípulos de Jesus e Jesus comendo e bebendo lá com Mateus naquela festa, não é, que Mateus deu em alegria por ter sido recebido por Jesus. Os discípulos de João não eram fariseus, mas João era um asceta. João morava nos desertos. João vivia uma vida de privação e de jejum contínuo. E João anunciava o arrependimento e anunciava a chegada do Messias. Nem sempre os discípulos de João Batista entenderam Jesus. Tanto é que uma vez eles vão perguntar a Jesus, a pedido de João, se ele era realmente o Messias ou se eles deveriam esperar outro. O ponto é que nesse assunto, os discípulos de João, que costumavam jejuar, e os fariseus se juntaram para criticar Jesus e os discípulos de Jesus. Por que é que vocês não estão jejuando enquanto nós estamos jejuando? Por que vocês fazem isso? Essa foi a ocasião em que esse episódio aconteceu. Que os fariseus se gloriavam em jejuar 2 vezes por semana, nós encontramos em Lucas capítulo 18, naquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano que subiram juntos ao templo para orar, não é? E o fariseu se colocou diante de Deus e disse: ó Deus, graças te dou que eu não sou como os demais homens, eu não sou como esse publicano aí, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho, né? Faço as minhas orações, mas esse aí, ó. Então o fariseu se gloriava disso, a ponto de que Jesus, uma vez, ao recomendar o jejum aos seus discípulos, ele disse: quando vocês jejuarem, vocês não sejam como os fariseus, porque eles querem parecer aos homens que estão jejuando, porque eles desfiguram o rosto, ficam curvados, saem pela praça, não é? Todo quebrado assim, e alguém chega e diz: ué, você está bem? Diz: não, estou jejuando hoje, não é? Hoje é um dia de jejum e tal. Então Jesus condenou aquela atitude hipócrita dos fariseus, que haviam transformado aquilo que não era uma regra. Havia um dia nacional de jejum em Israel, eles haviam transformado aquilo numa prática meritória. Era obrigatório na piedade judaica a prática do jejum, e eles queriam que todo mundo fizesse esse tipo de coisa, não é? Queria que todo mundo fizesse esse tipo de coisa. Quando os discípulos de Jesus não faziam, então eles estavam questionando. Há uma razão, talvez, pela qual os discípulos de João Batista estavam jejuando, é que João tinha sido preso por Herodes, estava na prisão de Maqueros, porque ele havia denunciado Herodes porque tinha casado com a esposa do irmão dele. Todo mundo recorda a história de como Herodes mandou prender João. Mais tarde, João vai ser decapitado, vai ser tirado da fortaleza de Maqueros e vai ser decapitado. Talvez por conta dessa prisão de João, os discípulos de João estavam tristes, não é? E estavam jejuando, porque o jejum expressava tristeza, expressava pesar, quebrantamento do coração. Os judeus jejuavam durante calamidades públicas ou momento de
arrependimento nacional, ocasiões propícias. O jejum servia para quebrantar o coração e, junto com a oração, aproximar o judeu piedoso mais para próximo de Deus. O fato é que os discípulos de Jesus não costumavam jejuar e orar legalisticamente como os fariseus faziam e como os discípulos de João estavam fazendo naquele momento. Daí o questionamento que nós temos no verso 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, como era a prática nacional, era o costume, era a religiosidade judaica. E vieram alguns e perguntaram a Jesus: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Fica muito difícil saber quem é que fez a pergunta, porque Mateus, que tem essa mesma história, diz que foram os discípulos de João que foram perguntar a Jesus, Mateus 9,14. Já Lucas diz que foram os fariseus e os escribas, Lucas 5,33. E Marcos simplesmente diz que foram alguns perguntar a Jesus. Então a gente não sabe exatamente quem é que foi fazer essa pergunta a Jesus. O mais provável é que foram os discípulos de João, mas envenenados pelos fariseus que já estavam de olho em Jesus, achando defeito em tudo que Jesus fazia. E aí, aproveitando que os discípulos de João também estavam jejuando, contaminaram os discípulos de João, que tinham mais proximidade com Jesus, e eles foram à mão do gato. Os discípulos de João foram fazer, na verdade, a pergunta que os fariseus estavam querendo fazer. Então nós entendemos que a pergunta era capciosa, não era uma pergunta sincera, de quem queria saber, mas é uma pergunta que queria expor Jesus. Por quê? Porque João Batista era considerado profeta, e ele jejuava, porque os fariseus eram considerados os líderes religiosos, e jejuavam 2 vezes por semana. Jejum fazia parte da religiosidade habitual dos judeus. Então, ao dizerem, os teus discípulos não jejuam, o que é que eles estavam dizendo? Você não pode ser um homem de Deus, você não pode ser um homem piedoso, você não pode ser um crente verdadeiro, porque você não anda de acordo com os parâmetros e os ideais da religiosidade da nossa nação. Era isso que a pergunta pretendia fazer, expor Jesus diante da multidão como sendo um falso profeta ou um falso religioso. Talvez para os discípulos de João fosse uma pergunta sincera, mas eles acabaram sendo infectados pela malícia dos fariseus e se juntaram naquela crítica feita a Jesus. A resposta de Jesus, e a gente sempre fica impressionado com o fato de que Jesus respondia, mesmo que a pergunta era maldosa, não é? Hoje em dia é mais fácil no Facebook, você recebe uma pergunta maliciosa, você deleta e bloqueia, né? Mas Jesus, ele respondia a essas pessoas. Ele dava resposta, provavelmente porque o objetivo dele, ele sabia o coração de quem ele estava lidando. Ele sabia da dureza do coração dos fariseus. Talvez a resposta não era nem tanto para os fariseus, mas era para os seus próprios discípulos. Porque esse tipo de questionamento, né, um discípulo de Jesus dizia, é mesmo. Por que o mestre não está pedindo para a gente jejuar quando todo mundo está jejuando? Porque quem está aqui na casa de Mateus comendo e bebendo, se alegrando, e o pessoal lá está tudo chorando a morte de João Batista, ou sei lá, é segunda-feira, é quinta-feira, está todo mundo jejuando. Por que o mestre não é para os próprios discípulos? O fato é que Jesus pacientemente responde a pergunta que foi feita com 3 metáforas, 3 ilustrações. 3 ilustrações. Jesus era o mestre das ilustrações. Era assim que ele ensinava. Ele tirava figuras do cotidiano, tirava histórias que seriam muito bem compreendidas pela multidão e usava para ilustrar algum ponto espiritual. É o que nós chamamos de parábolas, metáforas, símiles, comparações, similitudes, são estilos ou são artifícios literários dos quais Jesus era mestre e que ele usava com muita frequência para passar um ensino a respeito do reino de Deus. A primeira metáfora que ele usou para responder foi de uma festa de noivado. Está no verso 19 e 20. Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento,
enquanto o noivo está com eles. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Os casamentos naquele dia, naquela época, geralmente duravam uma semana. Eles eram precedidos de um contrato. Quando chegava a hora do casamento, então, a festa era planejada para uma semana. Os convidados vinham de tudo quanto era lugar. Competia ao noivo arrumar alojamento para todo mundo, né? E aí tinha muita comida, muita bebida, muito suco de uva, né, para todo mundo lá. Então todo mundo ficava feliz da vida, se alegrava. O suco de uva era um pouquinho mais forte, né? O pessoal ficava feliz, alegre. Então era um momento assim de muita felicidade, festa de casamento. Era uma felicidade em Israel. Jesus pergunta, Jesus imagina, ele diz assim, imagine você. O noivo está lá, juntamente com a noiva, é uma festa de casamento, e no meio da festa os convidados resolvem jejuar. Quem é que jejua numa festa de casamento de uma semana, com toda aquela comida, toda aquela bebida, toda aquela alegria, toda aquela festa? Faz sentido isso? Não combina. O que é que Jesus quis dizer com isso? Ele estava comparando a presença dele aqui nesse mundo a uma festa de casamento. O Messias chegou. Aquele tempo prometido pelos profetas de Israel, de que Deus estaria no meio do seu povo, aqueles tempos haviam raiado. Jesus, o Filho de Deus, o noivo, lembra que muitas vezes no Antigo Testamento, Deus se comparava ao marido e Israel à esposa. E o encontro de Deus com Israel sempre era descrito em termos de um casamento. Israel é descrito como uma noiva que se adorna, que se prepara para se encontrar com seu marido. E quando Israel cometia pecado, Deus se queixava de que era um marido traído, que a noiva, a esposa, estava traindo Deus com outros deuses. Então, essa figura de Deus ser o marido de Israel, de ser o noivo e que Israel era noiva, era muito conhecida dos judeus. Então, eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo aqui. Não é motivo, a hora, não é hora de tristeza, não é hora de pesar, não é hora de desfigurar o rosto, não é hora de jejuar, mas é hora de alegria, porque o rei chegou, o Filho de Deus chegou, o reino de Deus está entre vós. Vocês não estão, é como se Jesus dissesse, vocês não estão entendendo os tempos. Vocês, fariseus e discípulos de João Batista, não estão percebendo quem eu sou. É por isso que vocês fizeram esse tipo de pergunta, porque a hora é hora de alegria e de regozijo, e não de quebrantamento, de pesar, de tristeza, que é expressa através do jejum. Mas aí ele dá uma palavra que está aqui no verso 20. Dias virão, não esses, ali aqueles dias em que ele estava com seus discípulos, no meio de nós, mas dias virão, depois desses dias, em que lhes será tirado o noivo. Ao que Jesus se referia? É a primeira vez no Evangelho de Marcos em que Jesus conscientemente aponta para o fato de que ele sabia que ele haveria de morrer, e que ele iria para a cruz, e que então seria sepultado, que voltaria para o Pai, e que, portanto, os seus discípulos ficariam sem a sua presença. É a primeira vez no Evangelho de Marcos em que há uma menção velada, implícita sobre a cruz de Cristo, quando ele diz, dias virão em que o noivo será tirado, se referindo àqueles dias da sua morte, ressurreição e retorno para o Pai. Aí ele diz, naqueles dias eles jejuarão. Então note que Jesus não está sendo contra o jejum, ele está sendo contra a observação do jejum por motivos errados na ocasião errada. Porque haverão dias, diz ele, em que os discípulos vão jejuar, que é o tempo em que nós estamos agora, em que o noivo está longe, está ausente, não é? Embora ele tenha mandado o Espírito Santo, mas ele está se referindo à sua presença física. Então, nesse tempo, até que ele volte uma segunda vez, há ocasião para o jejum, há ocasião para quebrantamento, para tristeza, para buscar a Deus e dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, nós a noiva estamos aguardando o retorno do noivo para terminar a festa de casamento. Mas naqueles dias
em que Jesus estava presente aqui nesse mundo com seus discípulos, não era a hora de jejuar. Por quê? Jejum expressa tristeza, pesar, e o momento era momento de regozijo. Então, essa foi a primeira metáfora que Jesus usou. A metáfora, a figura, a ilustração de um casamento. Ninguém jejua no meio de um casamento, porque é momento de grande festa e de grande alegria. A segunda figura que Jesus usa é o do remendo de uma veste, que também todo mundo entenderia. Todo mundo rasgava a roupa naquela época, né? Todo mundo tinha um vestido, uma veste, uma túnica que de alguma forma se rasgou. E o que era? Todo mundo sabia que se você pegasse um vestido já usado e rasgado, e você emendasse a parte rasgada com um tecido da mesma cor, mas novo, na primeira vez que aquilo fosse lavado, aquele tecido encolhia o novo. E quando ele encolhesse, ele ia rasgar, aumentar a ruptura. Então ninguém coloca remendo de pano novo em vestido velho, porque vai fazer um buraco ainda maior. Ou seja, um remendo novo tem que ser colocado em vestido novo, para que não aconteça esse tipo de coisa. O que Jesus queria dizer com isso? Ele está dizendo que ele está trazendo o novo. Ele é a novidade, aquela novidade do reino de Deus que havia sido prometida no Antigo Testamento. E que aquele remendo, velho, não é? Ele inverte a figura, representava o judaísmo com suas tradições e regras. Há uma incompatibilidade entre o legalismo judaísta, entre o rabinismo farisaico, a observância daqueles rituais de forma meritória, externa, religiosa, e o novo que Jesus veio trazer. O reino de Deus é caracterizado por um relacionamento gozoso, alegre, feliz entre nós e o noivo, como numa festa. Enquanto que a religiosidade dos fariseus, que eles estavam cobrando de Jesus, era baseada na guarda de regrinhas, de normas, de regulamentos que eles mesmos haviam inventado. Então não combinava o novo que Jesus estava trazendo com a velhice do farisaísmo rabinista. Não dava, são duas coisas incompatíveis. A terceira ilustração diz a mesma coisa, que está no verso 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Um odre é um saco de couro que é preparado e feito para guardar o vinho. Naquele tempo, né, não tinha ainda o sistema de engarrafamento que nós temos hoje para guardar o vinho. Então, se guardava o vinho em odres, em sacos de couro. O problema é que o vinho, quando você coloca num saco de couro, ele fermenta. E quando ele fermenta, ele expande. E se o couro for um couro novo, então ele não vai aguentar a pressão do vinho expandindo, e aí ele vai rasgar. E você vai perder o odre e você vai perder o vinho. Então, vinho novo, ele tem que ser colocado em odre novo, para que os dois possam se expandir juntamente sem prejuízo. E mais uma vez o ponto de Jesus é o mesmo. Ele é o vinho novo, que veio trazer alegria, satisfação, plenitude, gozo na comunhão com Deus. O farisaísmo, o legalismo rabinista, era o odre velho que não esticava mais, engessado, que não podia caber essas realidades do reino de Deus. As duas coisas eram incompatíveis. Então não fazia sentido para os fariseus cobrarem dos discípulos de Jesus aquele pesar farisaico, aquele rigor asceta, no momento de grande alegria, quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos. Qual o objetivo de Marcos aqui, então, com essa narrativa? O que é que ele quis ensinar aos seus discípulos, aos seus leitores, aliás, lá em Roma? Primeiro, eu creio que Marcos aqui quer ensinar aos seus primeiros leitores, e a nós também, essa incompatibilidade que eu já mencionei entre o judaísmo farisaico dos dias de Jesus e o reino que Jesus veio trazer. O reino de Deus é o novo, é a veste nova, o remendo novo, o vinho novo.
não cabia nos moldes daquela religião antiga, legalista, farisaica, hipócrita. Jesus veio trazer algo novo, ele não veio reformar a religião dos seus dias. Era importante que os leitores de Marcos, lá em Roma, eles entendessem que o cristianismo não era a continuação do judaísmo. Isso, a princípio, foi o que os judeus pensaram. Aliás, os romanos pensaram. Tanto é que quando Paulo começa a pregar o evangelho nas cidades e causa tumulto, os líderes e os governadores romanos, a princípio, disseram para os judeus: isso aí é uma discussão entre vocês, isso aqui não é um assunto do Estado não, isso aí é uma briga dessas seitas aí, é uma seita de vocês que está causando isso. Não era. O cristianismo não era uma seita do judaísmo, mas era algo completamente novo, embora o cristianismo veio de dentro do judaísmo, mas era algo completamente novo. É isso que Marcos quer dizer aqui. A prova de que o Império Romano considerava o cristianismo como sendo a mesma coisa do judaísmo é que até a década de 60, os romanos não perseguiram o cristianismo. Quem perseguiu os cristãos foram os judeus. Só Nero, no ano 64, é que começou a perseguição aos cristãos, mas a essa altura o cristianismo já havia tomado conta de Roma também. Mas aqui esse ponto é importante que Marcos quer dizer, ele quer mostrar aos seus leitores: o cristianismo, ele não é o judaísmo. Embora tenha nascido dentro, mas é completamente diferente. É algo novo, como uma veste nova, um odre novo, um vinho novo, um remendo novo. Não cabe nos moldes antigos. E quais são os principais pontos de diferença que Marcos mostra aqui? Primeiro, é que aquela religiosidade externa e ritualista foi substituída pelo conhecimento e pelo relacionamento e pela comunhão viva com o Messias, assim como os convidados e os amigos se relacionam com o noivo naquela festa. Segundo, que o caminho para Deus não é pela obediência a regras, não é pela obediência a normas religiosas, mas o caminho da salvação é mediante a comunhão com Jesus de Nazaré, esse conhecimento pessoal e relacional com Jesus Cristo. Terceiro, a natureza do reino de Deus é de alegria e de regozijo, embora haja ocasiões em que nós devamos humilhar a nossa alma e nos quebrantar diante de Deus, e o jejum é um bom motivo para isso, mas no geral o reino de Deus é caracterizado pela alegria do novo, da chegada do rei, do perdão de pecados, da justificação, da esperança do novo céu e da nova terra. E para nós, o que é que nós podemos aprender? Eu tirei 2 ou 3 lições para nós aqui para concluirmos. Primeiro, é impossível nós misturarmos a liberdade que nós temos no Evangelho com o velho legalismo e as cerimônias da lei de Moisés, como querem algumas igrejas, como querem alguns movimentos. São 2 coisas incompatíveis. Essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus para cultuar a Deus Espírito em verdade, guiados pelo Espírito de Deus através da Escritura, isso não bate com a religião cheia de regrinhas, né? O tamanho da calça é esse aqui, o tamanho do cabelo é esse aqui, o tamanho da saia é esse aqui, você não pode ver esse determinado tipo de coisa, você não pode... É claro que há regras, que há limites, mas esses limites eles são estabelecidos claramente pela palavra de Deus. Nós não podemos nos basear no nosso serviço a Deus em regras impostas pelos homens e criadas pela tradição, por mais bonitas que elas sejam. Tudo tem que ser examinado à luz da palavra de Deus. A igreja reformada sempre se reforma à luz da palavra de Deus, e ela precisa ter coragem para expurgar do meio dela tradições que são boas, mas que não têm fundamento bíblico, e que um dia serviram bem a nossa geração, a geração antiga, mas que não servem mais. Não servem mais, elas precisam ser mudadas. Portanto, o cristianismo ele se caracteriza por essa liberdade baseada pelo Espírito na palavra de Jesus Cristo e não nas tradições como o judaísmo farisaico. Segunda lição que eu quero tirar para nós como igreja: Deus nos deixou exercícios espirituais para o nosso crescimento. Embora nós tenhamos essa liberdade em Cristo,
há uma disciplina espiritual que precisa ser exercida para que nós cresçamos, como, por exemplo, leitura diária da Bíblia e oração. Deus nos deixou esse meio de graça para que nós cresçamos, participar dos cultos, ouvir a palavra de Deus, celebrar a ceia do Senhor, participar da comunhão com os irmãos. São meios que nós chamamos meios de graça, através dos quais esse nosso relacionamento com Cristo aumenta cada vez mais. E um desses meios é o jejum e a oração. Lembrem que Jesus não está sendo contra jejum e oração. Ele estava sendo contra jejum e oração no momento errado e pelo motivo errado, e como sendo uma prática constante na vida do cristão. Se um cristão quiser jejuar e orar 2 ou 3 vezes por semana, essa é uma decisão particular dele, individual dele. Ele está livre para fazer isso. O que ele não pode é querer impor ao povo de Deus que faça isso, porque isso não é imposto na Escritura a todo o povo de Deus. Mas há momentos em que nós devemos jejuar e orar. E eu aproveito para dizer que a nossa igreja está marcando um dia de jejum e oração para o mês de novembro. Nós vamos nos preparar para isso, nós vamos orar para isso, e naquele dia nós vamos todos jejuar. É um dia de domingo, todos estão convidados, ninguém vai ser obrigado, não é? E quem jejuar vai chegar aqui feliz da vida, alegre, ninguém vai chegar aqui com a cara comprida, né? Está jejuando, né? Nós não queremos saber quem está jejuando, mas vai ser um dia em que nós vamos buscar a Deus pelo nosso país, buscar a Deus pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela igreja evangélica no mundo, clamar a Deus, afligir nossa alma e buscar o perdão de Deus. Isso é um exercício cristão legítimo dentro da liberdade que o evangelho nos dá, e diferente daquilo que os fariseus estavam fazendo àquela altura. E o último ponto aqui que eu queria destacar, isso aqui é bem para nós. Muitas vezes, os maiores críticos dos outros são exatamente aqueles que se apresentam como piedosos e espirituais. Não é engraçado isso? Os fariseus eram os espirituais daquela época, mas eram os primeiros a criticar Jesus em tudo. E esse espírito farisaico continua presente. Quanto mais piedosa e espiritual a pessoa acha que é, mais falta e erro ela vai encontrar nas outras pessoas. Quando, na verdade, a verdadeira espiritualidade começa com uma noção correta de humildade. Quem eu sou? Eu sou um pecador miserável, salvo pela graça. Deus teve compaixão de mim. Quem sou eu para julgar fulano ou cicrano? Deus vai cuidar dele, eu vou orar por ele, para que Deus o abençoe. Mas aquela pessoa que, por se julgar espiritual e piedosa, vive achando falta na vida dos outros, está muito longe da verdadeira espiritualidade. Isso é humildade invertida, ou orgulho espiritual, é o nome que nós damos para isso, porque a verdadeira espiritualidade, ela traz humildade genuína. Como é que está você nessa manhã, querido irmão? O que é o reino de Deus para você? Como é que você se relaciona com o Senhor Jesus? Eu queria que você pensasse nisso. Na natureza do reino de Deus, essa natureza vibrante, pujante, nova, que entusiasma, que nos enche de alegria, como numa festa de casamento. É isso que caracteriza o seu cristianismo? Ou será que o seu cristianismo é uma religião pesada, é um fardo, cheio de normas, de regras, que é difícil, é penoso, em vez de ser um motivo constante de alegria e de regozijo? Que Deus aplique essa palavra no coração dessa igreja, para que essa igreja seja uma igreja alegre, uma igreja cheia de alegria do Senhor, de gozo espiritual, que no tempo de jejum vai jejuar, mas que no tempo da festa vai festejar e vai louvar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito conosco em Cristo Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Filho, que humildemente deu resposta aos nossos questionamentos mais cretinos, hipócritas e facciosos. Te agradecemos que Ele se dignou a humilhar-se, se tornar um de nós, atender os nossos anseios mais profundos. Te agradecemos, Senhor, porque, embora ausente fisicamente, espiritualmente Ele está conosco, está aqui nessa manhã. E nós ansiamos por vê-lo, tocá-lo, estar com Ele quando Ele voltar para a festa do Cordeiro, aquela festa prometida em Apocalipse, quando nós nos reuniremos finalmente com Ele e a alegria não terá mais fim.
Senhor, dá-nos um espírito alegre e regozijante. E abençoa também aquele dia de jejum e oração. Que o Senhor ouça a nossa súplica pela nossa nação, pelos nossos filhos, pelo teu povo em todo lugar, pela igreja perseguida. Que seja um dia de quebrantamento e de oração. E agora, Senhor, quando vamos para a escola dominical, de que nós possamos meditar e aprender mais da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.